Vamos falar agora das dimensões políticas do nosso território brasileiro. O que são dimensões políticas, professor? Um grande exemplo é território. Já ouviu falar? Estado, limite, fronteira. Em algum momento da sua vida você já ouviu falar isso, mas você sabe o que significa isso na geografia? O que significa isso para um território? O que significa isso para um país? Galera, observe esse mapa. Esse mapa da África e parte da Europa. Vocês percebem que existem várias cores nele? Essas cores são o quê? São os países. Mas o que significa os países? Os países, eles são territórios. E os territórios, eles vão se referir ao quê? A algo controlado por alguém ou por um grupo de pessoas. O território, ele vai estar muito ligado ao quê? A ideia de poder. Quando eu falo território brasileiro, não fala que é um país dentro do planeta Terra? O território brasileiro é a mesma coisa de dizer o país brasileiro? E quais são os poderes do Brasil, por exemplo? São os poderes políticos, o poder militar. Não traz essa ideia de poder, de defender, de ter posse. Isso significa território. A ideia do quê? Estado. O Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado alemão. Tudo isso significa o quê? Que todos esses países, eles são detentores de poderes territoriais. E eu não falei Estado brasileiro? E o Estado, professor? O Estado na geografia é o quê? O Estado é o quê? Um conjunto de instituições que vão governar um determinado país. Por isso que eu falei Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é composto por quê? Pelos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes vão o quê? Vão governar, orientar, fiscalizar o nosso território. Agora vamos falar sobre limite. Agora o mapa do Brasil, não só do Brasil, mas da América como um todo. Observe que o que separa o Brasil dos outros países nesse mapa é o quê? Uma linha. E essa linha existe na vida real? Quem já foi em região de fronteira, você consegue ver essa linha desenhada? Não, vocês não conseguem. Isso aí se chama linha imaginária. Essa linha imaginária nós vamos chamar de limite. Essas linhas vão existir no mundo real, mas não de forma visível. Com exceção, por exemplo, dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez entre ele e o México? Construiu um muro. Então, nesse caso, se você for na fronteira com os Estados Unidos e o México, você vai lidar com o quê? Com um muro bem grande. Então, ali você consegue. Atravessei esse muro, eu estou nos Estados Unidos. Eu voltei, eu estou no México. Diferente do Brasil, por exemplo, se você estiver andando ali na fronteira com a Argentina, vamos supor que você está lá no meio do mato. Em determinada hora você vai chegar na Argentina, só que você vai saber, fisicamente você vai saber? Não, exceto o quê? Se você tiver com GPS. Ou também algo muito importante que eles usam para delimitar os limites dos países, que são o quê? A própria questão natural, a questão do relevo. Um grande exemplo disso é os rios. O Brasil, por exemplo, grande parte do seu território, a divisa dele entre um país e outro vai ser o quê? Os rios. Então, se você atravessar uma ponte, você já vai estar onde? No outro país. Isso acontece, por exemplo, aonde? Quando vocês vão lá no Paraguai fazer uma compra. Que a pessoa faz o quê? Ela atravessa a ponte, chamada Ponte da Amizade. E nessa ponte tem o que embaixo? Um rio. Então, o rio é um elemento natural que vai fazer o quê? O limite entre um país e o outro. Então, o limite vai ser o quê? Vai ser onde o poder de um país termina, onde outro começa. Então, antes de eu atravessar a Ponte da Amizade do lado brasileiro, eu tô andando, passei da ponte, não acabou o limite, não acabou o território brasileiro e começou o território paraguaio. Isso vai ser o quê? Isso eu vou chamar de fronteira. Então, essa faixa de terra onde acaba o Brasil e começa o do outro país é chamado de fronteira. Claro, isso não é só para o nosso país, é para todos os países. Mas lembre-se, muitas vezes os países não vão ter recursos naturais que vão delimitar isso, igual o Brasil. Muitas partes vão ser o quê? Os próprios rios. Mas vai ter áreas do Brasil também que não vai ter nada. Não vai ter um muro, não vai ter um rio. Apenas quem está com GPS vai saber que ele já chegou em outro país. Mas não é muito normal uma pessoa ficar andando no meio do mato para atravessar um país. E nessas fronteiras vai ter o quê? Circulação de pessoas, veículos, mercadoria.
dinheiro. Então a fronteira, o sentido de fronteira está ligado com essa circulação de pessoas e também questões o quê? Econômicas. Um exemplo de novo, Paraguai e Brasil. Muita gente atravessa a fronteira do Brasil para o Paraguai para fazer comprar mais barato e volta. Então eu não estou tendo um movimento de pessoas, eu não estou tendo um movimento de mercadorias, eu não estou tendo um movimento de dinheiro. Como assim, professor, movimento de dinheiro? O povo sai, gasta no Paraguai, volta para o Brasil e muitas vezes faz o quê? Só consome? Não, vende também. Então tem essa relação social e econômica na fronteira. O limite ele é algo mais seco, tá bom? Acabou o poder de um país e começou o poder de outro território, tá bom? Galera, apesar do Brasil ter uma boa relação com os outros países, essa questão de fronteira, ela pode ter um certo incômodo. Como assim, professor, incômodo? Principalmente quando eu falo de recursos minerais. Porque o Brasil não é o país detentor do maior berço de água doce do mundo? Sim, então se algum país vizinho uma hora tiver dificuldade, não pode gerar uma tensão? Pode, mas geralmente a via diplomática sempre vence. Mas outra questão atual que está acontecendo é a questão entre a Venezuela e a Guiana. O que aconteceu lá na Guiana? Lá foi descoberta uma grande área de petróleo. E petróleo não é um recurso mineral e econômico extremamente valioso nos dias atuais? Sim, o que a Venezuela está fazendo? A Venezuela está contestando aquele território da Guiana, falando que aquele território é dela. Viu a interferência da questão mineral nessas questões de limites e território? Então o que a Venezuela está tentando fazer? Demonstrar poder. Fala assim, não, esse território é meu, não é seu, da Guiana. Então isso é um exemplo atual de tensão política que está acontecendo por conta do mineral aqui na América do Sul. Isso só acontece aqui na América do Sul? Não, acontece bastante também em outros lugares do mundo, principalmente aonde? Na região africana, tá bom? Disputas territoriais, disputas políticas, disputas minerais, tá bom? Mas isso é um assunto para outra aula. Então esse foi a aula de hoje sobre o espaço geográfico brasileiro. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.